Estamos de volta. O programa de hoje é sobre os 5 Cs e o papel do síndico. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista. Foi um papo muito legal e muito interessante para você que vale a pena assistir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho e fique sempre antenado com as informações do segmento condominial. Priscila, o primeiro bate-papo foi bem interessante. Já falamos de criança, falamos de cachorro e agora vamos carro ou cano? O que você prefere? Acho que carro dá bastante problema, né? Eu já tive problema com o carro. Eu tive. Fui multado 2 vezes. Provavelmente o seu carro ficava estreito. Posso contar? Pode, por favor. Posso contar para você? Posso contar para você? Por telespectador? O negócio é o seguinte. Minha mulher tinha acabado, nós tínhamos um filho de 2 meses, ela voltou a trabalhar e onde eu estacionava tinha uma mureta do lado, ela chegava depois de mim ou antes, e o carro do lado, quando estava, parava que não dava praticamente para sair. E tinha que sair com o bebê no colo. Então não tinha, ou você parava ou você saía. E então não tinha questão não tinha alternativa. Se conseguisse entrar, que era muito difícil, você ficava 40 minutos, tinha um bebê chorando, como a gente falou, 40 minutos no carro é muito complicado, de 2 meses, você não conseguia sair, deixar o filho no carro. Tinha uma vaga de carga e descarga. Falei para minha mulher, para o carro na vaga de carga e descarga. Fui até o síndico profissional. O síndico profissional entendeu a situação, mas o corpo diretivo não entendeu. Queria que a gente parasse o carro na vaga de visitante, que como era um condomínio clube, ficava mais ou menos a quase 200 metros do elevador e ficava num lugar aberto. Legal, para levar a criança na chuva? Na chuva, no frio, no vento, maravilhoso, né? Isso era mais ou menos maio, junho. Eu falei que não ia atender, continuei parando na vaga de carga e descarga. Quando eu recebi a segunda multa, o síndico me falou que se sentia constrangido de me multar, mas a gente sabe que muitas vezes o síndico profissional, em termos políticos, acaba atendendo o corpo diretivo, porque está num momento difícil. Bom, não vou entrar nesses detalhes. E aí, obviamente, que numa assembleia, depois eu reverti as 2 multas e tive a permissão de parar o carro no carga e descarga, por um período, obviamente. Sim. O engraçado é que quando eu saí do condomínio, mas eu mantenho o apartamento lá, ele é alugado, no próximo sorteio de vagas, que era a cada 2 anos, caiu num dos conselheiros. E aí aquela, não era viga, aquela mureta que tinha foi raspada e diminuída para esse conselheiro. Então, é muito complicado, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem que... Estou abrindo o coração aqui na televisão. A gente tem que... Inclusive, eu posso dizer que até hoje eu passei por uma situação dessas em que, por mais que o síndico deva satisfações a corpo diretivo, seja ele profissional ou não, é o seu nome que está ali, é o seu bom senso que tem que prevalecer, entendeu? Então, a responsabilidade é sua. Civil e criminalmente, quem responde pelo condomínio é o síndico. É que muitas vezes a gente sabe que na prática é um contrato interessante para esse síndico, ele tem medo de perder, ele sabe que o corpo diretivo, se ficar contra ele, é muito difícil ele continuar no condomínio, e ele acaba fazendo coisas que ele nem acha o correto fazer. Eu concordo, mas... Não estou dizendo que é certo. É uma situação dessas... Eu não faria. É inadmissível. É inadmissível. Eu paro o meu carro, eu tenho que parar tão perto da parede do lado que não dá para entrar ou sair. E dependendo de como está o carro do meu lado, é a mesma coisa, eu não consigo abrir a porta. Então, eu não cheguei a ir até o síndico, eu conversei com o meu vizinho do lado, mas é onde eu moro. Como a gente age quando é um condomínio nosso em que nós somos síndicos? Conversa. Bom senso, você chama outra pessoa ao bom senso. Você fala, olha, se você não parar o seu carro dentro da limitação, mas com uma certa folga, né? Porque as pessoas acham que estando em cima da faixa tá ok. Exato. Não tá ok. Não, e pode estar ok. Em termos de regra, sim, eu diria que está ok. O problema é esse ok urbanidade. Está ajudando o seu vizinho? Não. Ou está prejudicando o seu vizinho? É aquela coisa que as pessoas... Hoje em dia o egoísmo impera muito, né? Então, assim, se pra mim tá bom pra todo mundo, mas não tá. O umbigo das pessoas cresceu. Exatamente. Eu deixo o meu carro assim, não importa que tá atrapalhando o estacionamento do outro, entendeu? Então, assim, é pensar em soluções. Se você tem uma garagem que, teoricamente, tem 220 vagas, só que você só consegue parar em 200,
você tem que trazer uma solução para o condomínio. Qual é a solução? Redemarcação de vagas? Como isso pode ser feito? Entendeu? A gente tem um problema muito grande da questão que as construtoras entregam com as vagas PMG, né? Com o número de vagas... Mas tudo pequeno. E aí, hoje, as pessoas têm carros muito grandes. Os carros cresceram, né? Os carros cresceram, muitas vezes não cabem dentro das vagas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que, assim, você não coloca um sofá que não cabe na sua sala, certo? Então, todo mundo pensa um pouquinho antes de comprar o carro também. Isso é importante. Né? O que eu vejo, por exemplo, de Amarokes, né? Nada contra a Amarok, acho um ótimo carro. Mas Amarokes em vagas que não cabem... Simples, não cabem. Me falaram de uma, não sei o que, Blazer Trail, que... As Blazers geralmente são todas grandes. Que ocupa 2 vagas, entendeu? Então, é muito complicado. Você tem que ter bom senso. De repente, conversar com seu vizinho. Você falou uma coisa interessante. Ocupa 2 vagas, então ele para em 2 vagas. Exatamente. Né? Se ele tiver 2 vagas, ele usa e come 2 vagas. Exatamente. Eu acho que tem mais do que o regramento, né? Eu acho que... Mas é difícil contar com isso muitas vezes, né? Muitas vezes é difícil, mas você, como síndico... mostra o problema, tenta Mas você mediar. tem que, às vezes, colocar uma advertência, uma multa, Sim, uma remulta. Se você conversa, se não funcionou, você começa a aplicar o regulamento interno, entendeu? Isso é muito fácil de judicializar. Aí você entra, acho que você já tem programa sobre garagem aqui, da questão da roda. A roda tá para dentro, não faz mal que tá para fora. Aí, as caminhonetes, elas têm a roda e ainda tem 1,5 metro, 1 metro. Né? Então é bem complicado. É uma questão de bom senso, de você conversar. Querido, olha, seu carro tá dentro, mas ninguém passa. Pelo que você está falando, eu também concordo, o tete-a-tete, o corpo a corpo. É o tete-a-tete, a conversa, a exposição, você tem que saber o tamanho do condomínio que você tá. Se de repente o condomínio é muito grande, faz uma conversa com o síndico específica para carros, vagas de garagem. Entendeu? E aí você também não pode cair naquela... Você tá num condomínio que obrigatoriamente você tem que fazer o sorteio de 2 em 2 anos. Sim. Mas o corpo diretivo tá ok com as vagas dele. Então vamos postergar o máximo que dá. Não pode. A responsabilidade do síndico é que a construtora já entrega sabendo que tem um problema de... Você tem que fazer a rotatividade. E tem uma outra coisa, né? Eu vivi isso. Quando eu saí do condomínio, aluguei meu apartamento, me ligou o locador e falou, Ricardo, um morador quer trocar a vaga comigo, porque para ele é mais fácil, o carro dele, não sei o quê. Você tem algum tipo de oposição? Eu falei, não, lógico que não. Mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, fazem vocês um documentozinho interno, informam para a administração, só para a ciência, mas não tem nenhum tipo de problema. Então, assim, essas trocas entre coletividade, né, poder ajudar, se seu carro é grande, essa vaga é maior... Sair um pouco do quadrado e entrar no lado um pouco humano resolve bem, né? Bastante. Vamos falar um pouco de cano. Cano é uma questão que deixa as pessoas bem irritadas, né? Quando a gente tem um problema de vazamento, as pessoas chegam a sair um pouquinho do prumo, mas eu até entendo, porque não é uma coisa confortável, né? Então, o que a gente aconselha? Se é uma questão do condomínio, se é vertical, aquele papo, se é vertical, o condomínio tem que fazer de tudo para resolver o problema mais rápido possível, tá? Você tem lá os profissionais que você sabe que respondem rápido, você chama eles, você pede um orçamento. É bom você ter uma equipe já na manga, né? Exatamente. Você faz o orçamento, dependendo do tipo de problema, não dá para fazer outro, emergência. Então você vai lá e conserta. Agora, os maiores problemas são quando... Envolve entre unidades. andares, né? Isso é muito complicado. E mais uma vez, vale lembrar que o síndico não tem responsabilidade na relação entre vizinhos. Exato. Não tem responsabilidade legal. Mas moral acho que é interessante sempre conseguir, porque acaba resvalando sempre também no síndico. O que eu aconselho é o seguinte, tente resolver na mediação. Não, e aí é um conselho também como advogada, né? Sim. Não se intrometa na situação de forma que a responsabilidade possa vir a ser do condomínio, tá? Porque a gente já teve casos em que a gente tinha um vazamento ali de 6 meses, era um caixão perdido no meio de um prédio que tinha uma piscina ali de 40 centímetros e aquilo não secava, e o síndico se meteu a chamar a empresa de desentupimento e tal, e esse problema acabou vindo pro condomínio. Virou do condomínio. Sendo que não era do condomínio. Você vai ajudar, é aquele negócio, né? Você vai ajudar até onde você pode. Exatamente. Você media, você chama o vizinho de cima, você passa o contato, fala, estou passando o seu contato para o seu vizinho de baixo.
conversem, qualquer problema que eu possa ajudar, estamos à disposição. Se precisarem de recomendação ou do que fazer e tal, por favor, não use o banheiro, né? Porque aquele banheiro que tá pingando ali embaixo, ok. Mas, de repente, você precisa ser um pouquinho mais assertivo. Então, se você não está conseguindo a resposta, se você não está conseguindo o resultado, você entra com uma cartinha protocolada. Por favor, entre em contato com o seu vizinho de baixo. Estão tendo problema de vazamento, mas nunca trazendo a responsabilidade. Sim, você tem limite de atuação. Exatamente. Você pode tentar colaborar para o bem da coletividade, para a solução do problema. Porque as pessoas, depois, elas podem acabar confundindo a responsabilidade como responsabilidade do condomínio. E eu acho importante, na hora que você for, eu digo síndico, né, for tentar ajudar, ele deixar claro, ó, isso não é minha responsabilidade, não é responsabilidade do condomínio, mas... exatamente. Então, isso precisa ficar claro. E aí, documente que você disse isso, que você falou isso por e-mail ou por solicitação. Porque daqui a pouco a síndica é incompetente. Exatamente. A gente já teve casos. Nesse caso do caixão perdido, o condomínio foi acionado. E, felizmente... não foi condenado nem nada. Mas tem um custo, tem um trabalho, tem dor de cabeça, tem um monte de coisa envolvida. Você tem que contratar o advogado, você tem que ir até a audiência, tem o desgaste emocional, né? A pessoa que estava com esse problema, ela teve até sérios problemas psicológicos, porque imagina você estar na sua casa, você não poder usar o seu banheiro, você não poder dormir no seu quarto, você ter todos os seus móveis estragados, então é questão de bom senso. Não, horrível. É muito Para complicado. finalizar, o calote, o inadimplente. O calote, eu acho que vocês já vi programas aqui sobre isso. Infelizmente, as pessoas não veem a sua contribuição como uma contribuição para aquilo que é dela, né? Então, elas não conseguem entender que se você não pagar o condomínio, você não consegue ter retorno. A contrapartida, certo? O síndico, ele conta com uma previsão em que ele entende que todos irão arcar com as suas responsabilidades e que você vai conseguir pagar as contas do condomínio. E isso, dependendo de como é visto dentro do condomínio, é um problema muito grande. Se você tem um problema de inadimplência, o síndico precisa provisionar isso e precisa deixar claro para os outros condôminos. Por que ele está pagando 550 e não 500? Eu estou pagando a mais por... Exatamente. E aí começa também muitos problemas de relacionamento, né? Eu tô pagando a mais porque aquele vagabundo do quarto andar não paga. Exatamente. Isso é ruim, é muito ruim. Mas... E qual o papel do síndico? O papel do síndico é informar. Você sempre coloca, olha, então, você atrasou o seu condomínio... o mês passado, o banco não identificou o pagamento do seu condomínio. Por favor, entre em contato com a administradora encaminhando o comprovante. Você não está falando pro cara... Sim. Olha, toma cuidado também, né? Você não pagou. Porque isso, né? Se ele tiver pago, pode ser um problema. Exatamente. E também conscientizar, dizer para as pessoas que para pagar as contas, você depende de que as pessoas paguem o seu condomínio. E eu vejo né? um erro que alguns síndicos cometem, na minha opinião, não sei se é a sua, vou descobrir agora, que é o seguinte... O condomínio pode ter 2% de multa, né? Uhum. Então, muitas vezes o condômino ele vai falar 2% no condomínio, ou 8% na escola, ou 12% no cartão de crédito, 2% no condomínio. Mas depois de 30 dias, eu aconselho sempre ir para o jurídico, porque o jurídico ele pode colocar um 10% né, de honorários, e aí não tem custo para o condomínio, e para o condômino vira 12%. Exato. O 10 honorários mais o 2 da multa, então ele vira, a partir de 30 vira 12. O que acontece é que muitos condomínios só colocam na mão de um jurídico a partir de 90. Não. E aí eu percebo que essa extensão, o cara fala, eu vou dever até o 90. Exatamente. Ou ele vai dever até o 30 muitas vezes, porque ele tem uma dificuldade financeira, e ele vai optar por não pagar aqueles 30 dias, e a partir do 30 ele sabe que vai virar 12, ele vai se esforçar para pagar. Tem a mesma opinião que eu? Sim, com certeza. Só aconselho que essa régua de cobrança, que a gente chama, seja aprovada em assembleia para não ter problema e resistência no pagamento dos honorários, né? Porque ninguém trabalha de graça, advogado também não trabalha. Exatamente. Está aqui uma advogada para falar. Exato. A forma precisa ser essa mesmo. E as pessoas precisam estar conscientes que não adianta você não pagar o seu condomínio em dia e reclamar que tem alguma coisa quebrada, porque isso dificulta muito a vida do síndico. E saber também que
se não pagar o condomínio em dia e trocar de carro, você vai despertar a ira dos seus vizinhos, né? Com certeza. Porque isso já acontece e isso leva muita gente com certeza. A sair dos nervos. E né? a pessoa também tem que ter consciência. Foi pro jurídico, não pagou, aí tem muita gente que fica brigando por conta dos 10%, mas se você entra com ação, com a execução acaba ficando mais cara ainda, porque além daqueles 10%, você paga a sucumbência, você paga os custos processuais, então aquilo se transforma numa bola de neve que poderia ter sido resolvido ali no começo, você desembolsar e pagar sua cota, e de repente você pagar 20%, 30% a mais. Muito bom, o programa foi fantástico. Antes de te agradecer, eu vou chamar o quadro nosso tradicional, que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, morador, que não tem bom senso. Você vive numa coletividade. Você deve não se importar apenas com você, mas sim com os seus vizinhos, com as pessoas que frequentam o condomínio, com a comodidade de todos que estão lá. Eles querem ter prazer, eles querem ter segurança, eles querem estar num momento de alegria dentro dos seus lares. E você também é muito responsável por proporcionar isso a eles. Vivemos em coletividade. Se você não pensa em coletividade, o ideal seria ir morar num lugar muito longe, numa fazenda, onde não tivesse ninguém por perto. Esse é o puxão de orelha de hoje. Priscila, muito bom. Acho que muito esse bate-papo obrigada. Foi bem bacana, todo mundo vai gostar. Vamos fazer outros. Sim, com certeza. É só chamar que eu tô aqui. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.